Bom, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês, né? Começar, então. Já guardamos aí um tempinho de tolerância de 5 minutos. Bom, como eu já tinha conversado com vocês em relação à segunda prova, eu já tinha conversado com vocês lá na primeira prova como que a gente faria a segunda avaliação, tá? A segunda avaliação, eu só vou trabalhar, né, a gente só vai cobrar a unidade 3 da apostila, tá? Eu vou colocar aqui para vocês visualizarem aí comigo para ficar mais fácil. Só um segundinho. Ok, estão conseguindo ver minha tela? Tá ok? Beleza? Beleza, Rayane, obrigado. Bom, então, gente, eu apenas vou cobrar na nossa segunda avaliação a unidade 3. Como que eu vou cobrar a unidade 3? Né? Primeiro, eu quero que vocês façam a leitura, tá, da unidade, mas para conhecimento dos itens que a unidade fala, né? Então, basicamente, os objetivos aqui dessa unidade 3 vai ser conhecer os principais conteúdos relacionados à gestão ambiental e pública e principalmente as atribuições e ações do governo. Compreender a diferença entre lixão, aterro sanitário, capaz de reconhecer, né? Relacionar temas como a Agenda 20, a gente já trabalhou aqui, a Agenda 21 lá em cima, assimilar o conceito consciente à realidade, bem como conhecer a proposta dos 5 R's para a geração, a não geração de lixo, conhecer a definição e identificar vantagens do ICMS ecológico. Isso aqui, gente, são algumas técnicas, né? Alguns conceitos, algumas ferramentas que trabalha mais a administração pública basicamente ligada à questão ambiental, tá? Por que é interessante dar uma lida nesse capítulo? Para poder identificar para ficar mais fácil da gente identificar todos esses itens, ficar por dentro, saber direitinho, porque nós já falamos de Agenda 21, tá? Sobre a questão dos 5 R's. Bom, como que eu vou cobrar isso na prova? Eu não vou cobrar definição do conteúdo que está aqui no capítulo 3, não. Eu não vou cobrar exercícios que estão na lista de exercícios do capítulo 3, da unidade 3, como eu fiz na primeira avaliação. Né? Peguei os exercícios das unidades, trabalhei em forma de exercício, questionário dentro do Moodle e cobrei em prova. Tá? Aqui eu vou cobrar de uma forma diferente, como eu já tinha até explicado já na primeira avaliação. Eu esqueci o nome de quem é o aluno, gente, não sei se ele está aí, o discente, acho que ele é até vereador lá em Taiobeiras. Esqueci o nome dele. Se ele estiver aí, depois ele manifeste, tá? Se manifeste. Como que eu vou cobrar? Eu vou deixar a construção desse item por conta de vocês, tá? Então, Daniel, como assim? Por isso que é interessante vocês darem uma lida nessa unidade 3, porque fazer a construção desse trabalho com as bases da unidade 3, claro que é muito mais palpável, né, mais concreto, mais embasado, para depois fazer a correção, tá? Então, como? Como que a gente vai fazer? Por exemplo, eu vou pegar algum tópico da minha região, algum problema ambiental da minha região. Foi o que a gente já tinha comentado lá na primeira avaliação. Nós comentamos sobre o lixão, né? Nós comentamos em relação até à questão da vacina, do Covid. Então,
vocês podem selecionar um problema, tá? Social. Não precisa de ser exatamente, exclusivamente ambiental, tá? Não necessariamente. Porque aí você fala assim, Daniel, porque se eu fixar para vocês aqui somente no ambiental, a gente vai estar ligado basicamente 90% em aterro sanitário, né? Em coleta, seletivo, tratamento de lixo, né? Então, eu vou deixar isso um pouco mais amplo, tá? Claro que a gente vai ter que estar ligado e nos tópicos, né, no embasamento da unidade 3, mas a gente pode fazer um paralelo, pode fazer uma reflexão, fazer uma ponte entre um tema e outro. E esse é o ideal também da disciplina, não pegar alguns conteúdos que a gente tem de teoria e aplicar em outros projetos, não tem problema. Então, eu vou deixar aberto, tá? Baseando na unidade 3, tá bom? Baseado nos tópicos ali dos conhecimentos que estão ali. Então, vocês vão pegar um problema, seja ele ambiental, social, político, tá? Ligados à administração pública, relatar sobre esse problema, relatar como está a situação da região de vocês. Como eu falo região, quanto mais vocês minimizarem, melhor. Como assim, Daniel? A minha região é do Vale do Mucuri. Não, mas eu consigo ainda focar mais na cidade de Teófilo Otoni. Eu consigo fixar mais na cidade de Nanuque, de Taiobeiras, tá? Então, o que eu quero é que vocês foquem mais, resumindo, na cidade de vocês. Caso não seja possível, não tem problema, pode falar de um consórcio de cidades, pode falar sobre uma região, não tem problema, mas se der, o ideal é de um município, tá bom? Pegar, retratar, falar um pouco da situação desse problema, seja ambiental, social, político, né, educação, não importa, desde que esteja ligado à administração pública, a políticas públicas, tá? Relacionar, ou seja, primeiro, caracterizar o problema, tá? Caracterizar o problema, ou seja, a situação atual. Me falar qual é o papel, ou qual deveria ser o papel da administração pública nesse cenário. O que ele deveria resolver, como que ele deveria atuar, tá? E no final, me dar opções de como, algumas sugestões de como a administração pública poderia resolver esse cenário que você citou, que você caracterizou no início do trabalho, né? Daniel, então, né, um exemplo que posso falar, porque a gente já comentou, inclusive, na primeira web, né? Aterro e coleta seletiva, né? Então, praticamente todos os municípios todos os municípios vão ter isso, né? Tem esse problema. Então, vai caracterizar qual é a situação atual do município em relação a aterro sanitário, se não tem, se é só lixão, situação do lixão, vai me caracterizar como que a administração pública poderia estar intervindo nisso, buscando consórcios, buscando parceria privada, né? E desenvolvendo esse tema dessa forma, tá bom? Agora, só um pouquinho que eu estou vendo um texto dos meninos aqui. Não, gente, não estou apresentando nada, só estou na tela mesmo, eu estava apresentando o capítulo. Aqui, tá vendo? Agora vocês estão vendo? Não estava apresentando nada, não. Só estava falando, mostrando da unidade que a gente vai basear para a gente ter uma ideia de como trabalhar isso, tá? E aí vou deixar vocês livres. Vocês podem fazer da forma que vocês acharem isso aí, tá?
Aí eu vou colocar, por exemplo, na avaliação, alguns questionamentos gerais, tá? Daniel, como assim, como é que vai funcionar? Seja mais claro. Bom, então, vai funcionar dessa forma, né? Vocês têm que trabalhar nesse contexto de identificar uma situação, caracterizar a atual situação, né? Caracterizar a situação ideal para o futuro e identificar os indicadores, as funções, como teria que a administração pública fazer isso para que se atinja a situação ideal no futuro, tá? É basicamente isso. E aí eu vou colocar alguns questionamentos geral para não deixar somente solta a minha avaliação, apenas a construção de texto, né? Por exemplo, vamos supor que alguém esteja falando sobre lixão, né? Sobre lixão. Eu vou colocar, por exemplo, alguns questionamentos sobre a administração pública, as políticas públicas da atual município de vocês. Tá sendo atuante em relação ao problema proposto por vocês? Né? Há quanto tempo que o problema de vocês ele existe, né? Que você caracterizou, ele existe? Ou seja, algumas perguntas de forma geral, porque aí eu tenho que fazer umas perguntas geral para que encaixe em qualquer dos temas escolhidos por vocês. Tá certo? Por que isso? Porque eu quero que vocês desenvolvam esse olhar de aprender a pegar, a identificar um problema, caracterizar esse problema atual, caracterizar como que você vê essa situação no futuro resolvida, né, ou não, o ideal que seja resolvida, e identificar as funções, as ações, os indicativos que têm que ser analisados para que contorne a situação atual, tá? Então, assim, basicamente construção de uma ideia, de um texto, de uma prova dissertativa mesmo. Contempla livre, né? Livre por vocês. Eu não vou especificar o tema, tá? Né, o cabeçalho da prova vai estar dizendo basicamente isso que eu falei, tema livre, todas essas informações que eu estou relatando para vocês. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Só dá um feedback aí. Não, não, Daniel, estou ouvindo, não estou com dúvida para eu saber, porque às vezes a gente fica falando sozinho aqui, está travado. Alô? Ah, ok, desculpa, apareceu aqui. Beleza, Aline, ok. Alguém tem alguma dúvida, gente, em relação ao que vai ser cobrado, ao andamento? Né, basicamente, é só para avaliar né, as ideias que vocês pegaram aí na leitura da apostila, né, do conhecimento que vocês já adquiriram de políticas públicas, de indicadores, né, e fazendo um apanhamento geral aí e estruturando isso numa construção de uma forma dissertativa. Tá? É tranquilo, não é nada demais, vocês vão ver que é super tranquilo, só saber um pouco estruturar isso, né? Caracterizar a ideia, caracterização atual, cenário futuro, indicativos e ações políticas de políticas públicas para desenvolver isso aí, é super tranquilo. Isso, vai haver... Não vai haver questão fechada não, Guilherme, ok?
é só um texto dissertativo, tá? E aí, como que eu vou avaliar como que vai ser a avaliação no texto? Gente, eu vou avaliar várias coisas, né? Então, por que que eu dei o exemplo aqui, por exemplo, de vocês do lixão e tal? Porque isso é uma das ideias mais batidas que já tem problema batido em relação aos municípios, né? Então, eu estou deixando livre, porque eu vou avaliar a questão da criatividade, né, da escolha do problema, da situação, da caracterização, tá bom? Vou avaliar os tópicos utilizados, que vocês vão utilizar para fazer a dissertação, sugestão que eu dou, por exemplo, né? Já estou até... não tem problema não, porque, na verdade, a ideia é uma construção mesmo, tá? Não tem problema não. Dá uma lida, eu vou escolher sobre a, né, pandemia, eu vou falar sobre a questão da educação que está acontecendo na minha escola, ler sobre alguns autores da área, aí na construção do texto cita eles, cita as ideias que eles têm, dá uma estruturada ali no texto, dá uma encorpada, né? Então, isso tudo eu vou avaliar. A criatividade do tópico escolhido, a caracterização, como que ela foi feita, se tem um embasamento teórico legal, se baseou em alguns autores, ou seja, que aí eu consigo ver se vocês leram sobre o tema, pesquisaram, tá? Vou avaliar a questão das políticas públicas, se vocês conseguiram amarrar aí a questão das políticas públicas para a resolução dos problemas e ver se isso, a resolução desses problemas a partir dessas políticas públicas, se elas são possíveis ou se são realistas ou não, tá bom? Todos esses tópicos pedidos estão na unidade 3 ao longo do... Então, Fernanda, eu pedi para ler o tópico 3 porque ele traz alguns textos ali justamente fazendo isso, associando a questão ambiental à administração pública, né? Ele faz esse casamento, sabe, da questão ambiental com a administração pública, ele faz esse casamento. Então, ele te dá uma ideia de como fazer isso. Aí você pode aplicar isso, como o Guilherme está perguntando aí, Guilherme, no tema livre. Eu falo da unidade 3 porque ele te dá uma ideia, mas aí você pode pegar um caso da educação na administração pública, um caso político na administração pública, um caso, por exemplo, né, de
Oi, pessoal. Estão ouvindo aí? Minha internet, eu acho que caiu. Né? Eu tive que rotear a internet do celular aqui, tô achando que a minha internet, a fibra ótica aqui, eu acho que ela caiu, tá bom? Bom, então o tema é livre, tá? O tema livre, qualquer problema casado à administração pública, tá bom? Vou deixar livre a escolha. E aí a avaliação, você fala assim, Daniel, é muito ponto para uma questão só. Não é uma questão só, né, gente? Não é uma questão só. No texto que vocês analisarem, eu vou retirar vários tópicos para avaliar. Vou tirar a questão da originalidade do problema escolhido, né? O impacto do problema escolhido para o município. Vou analisar a caracterização, se vocês leram alguns tópicos, se vocês leram alguns autores da área, se citaram, se fortaleceram o tema com outros autores, né? Analisar quais são as políticas públicas que vocês estão citando que vão resolver esse problema que vocês escolheram, que vocês caracterizaram. Então, são vários tópicos. Então, por exemplo, deve ser, na média, por exemplo, umas 8 avaliações independentes em cima do texto. Né? Então, como se fosse 8 questões independentes. Né? Políticas públicas, vou analisar as políticas públicas. Né? Então, no tópico da prova, vai vir especificando para vocês, tá? O texto será avaliado em relação à originalidade do tópico, sobre políticas públicas, né, sobre estruturação do texto, utilizando embasamento teórico, sobre a leitura sobre outros autores. Então, eu vou especificar isso direitinho. Tá certo? Alguém tem mais alguma dúvida? Luciel, eu não dá para fazer esse tipo de avaliação na primeira e na segunda, porque eu percebi, eu até comentei isso com você na primeira aula, na primeira web aula, eu percebi que o pessoal tem muita dificuldade em prova dissertativa. Entendeu? Então, se eu dou 2 provas dissertativas, e essa matéria é um tipo de matéria que eu gosto de dar prova dissertativa, baseada em construção e estruturação, o pessoal tem muita dificuldade. Tá? Então, como a primeira prova foi super tranquilo, e nessa agora eu não vou cobrar uma questão dissertativa objetiva, vou deixar vocês criarem, e já estou dando uma dica muito boa antes da prova, para vocês já escolherem um tema, não pegar vocês lá, né, com calça curta, já escolher o tema, já pesquisar, já ler 1, 2, 3 autores sobre o tema, para poder ir já com o tema consolidado para avaliação. Tá certo? Não, Edna, não é dentro de gestão. Então, é que eu falei, o ideal é que a gente fosse só dentro de gestão ambiental. O problema é se a gente jogar só dentro de questão ambiental, 90% vai falar de coleta seletiva e aterro sanitário. Né? E aí a gente acaba limitando demais isso. Vamos usar esse momento para a gente fazer uma interdisciplinaridade, né? Pegar ali o que vocês viram de políticas públicas, trabalhar esse casamento aí com a disciplina de gestão ambiental. Então, eu vou deixar livre, tá? Então, acho que é um bom momento para a gente fazer uma interdisciplinaridade aí, tá bom? Tá ok, Luciel, eu libero sim, viu? Amanhã, quando eu receber ela no meu e-mail, o link, eu posto lá no Moodle para vocês, tá bom? Como eu faço sempre, a web aula, a primeira web aula também já liberei, no outro dia eu liberei lá para vocês. Então, não é só ambiental, vou deixar livre, tá?
Não, Fernanda, a avaliação vocês vão fazer ela no dia da avaliação, né? Vocês vão fazer lá, vocês vão abrir o Moodle, vai ter lá uma prova, né, umas orientações, e aí vocês vão fazer essa prova lá no dia, né? No dia. Oficialmente, né? Mas como eu já estou dando uma dica hoje, então assim, você já pode preparar, né? Você já pode preparar, né? Igual o concurso público, por exemplo, né? Quando é prova, tem prova dissertativa, tem lá os tópicos lá para sortear, né? Qual tema vai ser da prova, né? E, ou seja, tem 10 tópicos, você faz 10 provas já prontas, né? Para na hora que sortear uma lá, você já saber o que já foi, o que você vai falar, o que os temas que vai escolher, e aí você só transcreve, né? Então, sim, uma dica que eu estou dando para vocês aí. Mas não tem problema, tá, gente? Porque isso aqui, na verdade, é uma avaliação para construção. Não é para avaliação do que você aprendeu da apostila. Não, é uma construção interdisciplinar. Então, isso faz parte, tá bom? Não, Guilherme, não precisa não, tá? Eu vou deixar livre mesmo. O tema pode ser livre. Aí eu quero falar sobre um problema de saúde, né? Eu quero falar um problema de saúde no meu município. Eu vou deixar livre. Por quê, gente? Porque o que eu quero é que vocês aprendam a identificar, descrever, identificar políticas públicas que possam resolver isso. É uma prova transdisciplinar mesmo, tá bom? Não vou fechar só na gestão ambiental, não, tá certo? Vou deixar livre aí para poder vocês escolherem e trabalhar principalmente questão de um problema ligado à administração pública no município de vocês. Porque às vezes o município de vocês não tem nenhum problema ambiental. Aí vai falar sobre problema ambiental, gestão ambiental, sendo que o município de vocês não tem esse tipo de problema. Então fica uma coisa meio sem sentido, né? Então eu vou deixar vocês atacarem aí um problema grave, crítico que vocês têm no município de vocês, tá? Ok, gente, mais alguma dúvida? Não? Ok. Então, a web era isso mesmo, só para identificar vocês, como que vai ser, para preparar para vocês já dar uma preparada nisso antes. Qual é a dica, gente? Escolha um tema legal antes e dê uma lida nos 3, 4 autores que falam sobre o tema escolhido, para vocês enriquecer e fortalecer a questão da discussão e caracterização do problema. Tá bom? Por isso que eu estou falando antes. Então, assim, é para a gente fazer uma coisa... Estou dando uma dica bem legal antes para a gente fazer uma coisa legal lá na prova, tá certo? Ok? Então, tá bom, pessoal. Era só isso mesmo, hoje era rapidinho. Para quem chegou atrasado aí, perdeu alguma coisinha antes, eu vou disponibilizar o link da web no Moodle amanhã, tá bom? Amanhã vocês podem entrar e vai estar lá no Moodle, ok? Então, ok, pessoal. Obrigado aí a todos, tá? E boa noite aí para todo mundo, tá bom? E boa prova. Tendo alguma dúvida, entre em contato comigo, pode entrar com o tutor, pode ficar livres aí para poder tirar dúvida, tá bom?